Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje, no vídeo, nós vamos falar sobre o tema central, o tema mais importante da teologia cristã, que, é claro, só pode ser a cristologia, o elemento central da fé cristã. E vou falar sobre os títulos cristológicos que não são trabalhados em nenhuma teologia sistemática. Os títulos cristológicos desprezados pela igreja. Quer saber quais são eles? Fica comigo até o final, que é sobre isso o episódio de hoje. Eu aproveito também essa oportunidade para te convidar a fazer um curso completíssimo de teologia sistemática. Nós falamos lá sobre cristologia, pneumatologia, escatologia, tem material didático além das videoaulas. Você assiste a hora que quiser e puder e ainda tem certificado no final. Aqui embaixo na descrição desse vídeo está o link. É só você clicar, escolher a forma de pagamento e fazer parte desse curso que vai acrescentar muito para a sua vida e a sua formação. Você sabe que tem vários livros de cristologia, livros muito bons, livros não tão bons assim, e eu aproveito aqui para te indicar uma obra excelente que é Cristologia, de Benedito Ferraro. Faz parte da coleção Iniciação à Teologia, da editora Vozes, uma série excepcional. Tem lá um livro sobre Trindade, do João Reinert, que já participou aqui no canal. Um volume sobre pneumatologia, do Volney Brockenbeck, também, que é um livro muito bom. E outras obras de história da igreja, de método teológico, que vale a pena você conhecer. Essa obra cristológica é bem aprofundada, com uma linguagem acessível, bem organizada didaticamente. Vale muito você conhecer e eu também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ok? Quando a gente fala de cristologia, um dos assuntos que logo vem à nossa mente são os títulos cristológicos, né? Toda a teologia sistemática, todo capítulo que trabalha a cristologia, apresenta os chamados títulos cristológicos. E alguns deles são muito tradicionais. O próprio termo Cristo é um título cristológico. Cristo é uma tradução do grego da palavra Machia, no hebraico, que significa Messias, que significa o Salvador. Tem também aqueles três títulos clássicos, que é rei, profeta e sacerdote, né? Rei porque Jesus seria um descendente de Davi, embora nunca foi uma pretensão dele, o reino de Deus era outra realidade. Profeta, que é aquele que traz a sua mensagem, e sacerdote, que é o que faz a mediação entre Deus e os seres humanos. Simbolicamente, até faz sentido. Não se esqueça jamais que Jesus era leigo, Jesus não era de nenhum sacerdócio ordenado, né? Tem também lá aqueles títulos que diz que Jesus curava, que ele era o filho do homem, falando da sua humanidade, que ele era o filho de Deus, mostrando a sua origem divina, etc. Mas tem alguns títulos cristológicos que estão no Novo Testamento, que estão no Evangelho e que não são trabalhados pelas cristologias, não são trabalhados pela teologia sistemática. Tem três títulos muito importantes que eu vou falar sobre eles aqui nesse vídeo. E eles se encontram em Mateus capítulo 11, versículo 19. Sabe qual é o primeiro título cristológico? É que Jesus era um comilão. Comilão foi uma crítica feita pela sociedade da época e que é um título cristológico, é um título que Jesus recebeu por parte das pessoas que lhe criticavam. Por que Jesus é chamado de comilão? É importante a gente pensar sobre isso. Se ele era um comilão, é sinal que a prática do ascetismo e dos jejuns prolongados não era uma ênfase na vida de Jesus. Rarissimamente você encontra Jesus jejuando
ou Jesus incentivando alguém a jejuar. Tanto é que Jesus é chamado de comilão, né? É uma crítica exagerada, Jesus é uma pessoa equilibrada, mas a prática do jejum não é uma ênfase da sua vida e do seu ministério. A prática central do ministério de Jesus era a comensalidade, ou seja, a comunhão sentado em torno da mesa, em torno da refeição comum. Não era para comer até botar para fora, como faziam na ceia lá de Corinto, mas para um judeu, para alguém que vivia o contexto social de Jesus, se assentar com outras pessoas ao redor da mesa era algo muito representativo e algo muito imponente no símbolo que traz. Jesus não ensina um discipulado baseado em celebrações litúrgicas, em dogmas, em doutrinas, em episódios extraordinários. Jesus nos ensina a viver a fé com o princípio da comensalidade, com o princípio do que é ordinário, né? Daquilo que faz parte do dia a dia, daquilo que faz parte das coisas mais básicas e essenciais da nossa vivência, da relação interpessoal, da simplicidade de uma mesa e da comunhão que isso significa e da partilha de uma refeição em comum com aquelas pessoas. Para os judeus, né, sentar à mesa com outras pessoas é ter parte com essas pessoas. E Jesus tem parte com pessoas reais, com pessoas concretas, não com aquele ideal imaginário da religião de uma pessoa santa e perfeita. Jesus partilha o pão com Judas, que é um traidor. Jesus partilha o pão com discípulos que não têm uma fé tão convicta assim. Jesus partilha a mesa no seu dia a dia com pessoas que são consideradas pecadoras pela estrutura religiosa do seu tempo. Jesus celebra a vida e as relações interpessoais mais do que as liturgias e cerimônias religiosas. Tanto é que quando ele está no ambiente religioso, ele mais tem problema do que tem paz, do que tem satisfação. Agora, quando ele está ao redor da mesa, ele celebra a vida e o dom divino. Outro título cristológico que aparece nesse versículo é que Jesus era um beberrão. Jesus era um beberrão. Que coisa, hein? Você segue alguém que era chamado de beberrão. Não significa que ele era um alcoólatra. Não tem nenhum relato bíblico de Jesus exagerando, tropeçando e caindo no chão de tanto que ele tinha bebido. Repito, conforme chegou a acontecer lá na ceia da igreja de Corinto. Vou deixar o card aqui para você acompanhar. Jesus era uma pessoa do equilíbrio, né? E não era muito comum na sociedade judaica beber até ao ponto de se embriagar e de se tornar um alcoólatra, porque isso é muito ruim, isso destrói famílias, vidas, sonhos, né? Ninguém deve se enveredar por esse caminho. E naquela época as pessoas bebiam como comensalidade, como celebração da vida. Agora, esse papo furado que muitas igrejas ensinam, que o vinho que Jesus bebia não era alcoólico, isso é conversa fiada. É claro que era, porque o que não é alcoólico é suco de uva. Todo vinho é fermentado, com maior ou menor teor, mas sim era fermentado e tinha teor alcoólico. Mas, como eu disse, é claro, Jesus era equilibrado e usava isso para celebrar a vida. Era um símbolo de alegria, era um símbolo de festejo. Toda festa tinha vinho, que dirá as bodas de Caná, que Jesus transforma a água em vinho para que a festa continue, para que a celebração continue, para que a comunhão entre as pessoas continue acontecendo, porque é essa conversa, essa celebração, esse convívio que agrada a Jesus e que ele quer que seja feito, porque é no convívio com a família, com os amigos, com as pessoas,
é que está a espiritualidade ensinada por Jesus. Jesus é criticado como comilão e beberrão. É claro que ele não enche a cara nem de comida nem de bebida, mas comer e beber para Jesus era símbolo de alegria, de felicidade, de comunhão, de partilha, de estar com os amigos e com as pessoas queridas. E isso é, em última instância, símbolo de espiritualidade. Isso sim. E, por fim, o último título cristológico dessa passagem é que Jesus é amigo de publicanos e de pecadores. Quem são os publicanos? Os cobradores de impostos. E Jesus restaurou Mateus, Zaqueu, teve contato com alguns publicanos, embora não concordasse com a ação de explorar a outra pessoa, mas a salvação havia penetrado o coração de pessoas como Zaqueu. E pecadores são todas as pessoas classificadas dessa maneira pela estrutura religiosa. Jesus não tinha nojo de pessoas. Jesus não tinha nojo das pessoas que eram excluídas pelo sistema religioso, das prostitutas, das mulheres que eram consideradas seres de segunda categoria por aquela sociedade patriarcal e machista, mais do que isso. Jesus não tinha nojo de chegar perto de pessoas com alguma enfermidade que eram consideradas desprezadas pelo sistema religioso. Jesus não se sentia superior a quem quer que fosse. Jesus também não era um moralista capaz de dar lição de moral nas pessoas que passavam por ali. Jesus não era um hipócrita que coava um mosquito, mas engolia um camelo inteiro, como ele acusa os religiosos do seu tempo de serem assim. Fazia questão das coisas menores das pessoas simples no dia a dia e engoliam erros e desvios essenciais de humanidade graves que eles cometiam. E Jesus também não via as outras pessoas como inferiores a ele. Nem as mulheres, nem os homens, nem os pagãos, nem os romanos, quando sinceros. Os problemas maiores que Jesus tem nas relações pessoais são com os religiosos, que se sentem superiores, que se sentem melhores do que as outras pessoas, que usam de artifícios religiosos para tirar vantagem das outras pessoas. É ali que estava o problema de Jesus, né? Não com as pessoas reais, com as pessoas concretas, com as pessoas do dia a dia. Infelizmente, muitas pessoas hoje praticam uma religião, cristã inclusive, que afastam essas pessoas das suas famílias, dos seus amigos, das suas relações de antes. Uma religião que te afasta das relações da vida não é uma boa religião. Uma religião que te afasta de quem você ama não é uma religião que humaniza, conforme Jesus propõe na sua obra. E algumas pessoas que dão aquela de santarrões, né? Pessoas muito santas que se ofendem com tudo, dizem, eu não vou na festa da família porque lá toca música secular. Qual problema tem nisso? Qual problema tem? Tem igrejas condenando músicas seculares e apoiando projetos de poder e buscando a cada dia estratégias para arrecadar cada vez mais dinheiro. Que isso? Que conversa é essa? Ah, não vou lá na festa porque tem pessoas que bebem. É só você não beber. Você é tão frágil, tão ingênuo, que se vê uma pessoa bebendo, você vai beber também por causa disso? É só não beber se você não quer, né? Ah, lá as pessoas falam palavrão. Nossa, que ouvidos tão santos que você tem, né? Como você é santinho, não pode nem ouvir um palavrão que você se sente abalado. Que isso? Que conversa é essa, né? Pessoas que não ouvem palavrão, mas devem ouvir heresias, distorções, discurso de ódio, discurso de intolerância, discurso de submissão da mulher, discurso que considera outras pessoas como inferiores a si próprio. O que é que causa mais mal? O que é que causa mais malefícios? Vamos pensar
e desenvolver a espiritualidade de Jesus, a espiritualidade concreta da vida, do dia a dia. Foi essa espiritualidade que Jesus nos ensina. E esses títulos cristológicos precisam ser conhecidos. Ele foi acusado de comilão, beberrão e amigo dos publicanos e dos pecadores. Se você gostou desse conteúdo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e aproveite também para compartilhar esse conteúdo, porque eu sei que você conhece pessoas que precisam recebê-lo. Um abraço e até o próximo Café com Teologia aqui no canal.